Beleza. Qual é o próximo passo? Bom, dei a minha aula, fiz o meu show, foi um show. Agora eu vou continuar, porque lembra que eu não fiz uma aula só? Eu fiz um projeto de 3, 4, 5, 6 aulas de 2 horas com esse aluno. Eu fiz um projeto. Então chegou o momento de eu revisar o meu projeto, porque eu dei a aula. Agora eu sei no campo de batalha o nível do meu aluno. Vai que ele é muito bom e eu falei 10 aulas e não precisa de dar 10 aulas para ele. Ele é muito bom. Vai que não, vai que ele é muito ruim. Ele está com muito déficit. E você vai ter que dar mais 6 aulas. Faz parte do jogo. Esse é o momento que você tem que revisar o seu projeto. Se você não entregou a sua lista, aquela lista lá após aula, você pode entregar, né, após aula. Perde um pouco o efeito uau, que você vai entregar no dia seguinte e tal, mas às vezes você não tem a lista pronta, eu entendo isso. Eu também não tinha listas prontas. Agora eu tenho e mando as listas prontas para o aluno depois da aula. Né? Assim que acaba a aula, a lista está lá com ele. Mas se você não tem, tu vai mandar no dia seguinte, mas você tem que mandar essa lista para causar esse efeito no aluno. Beleza. Você vai voltar para o teu projeto, vai marcar a sua próxima data e vai preparar para essa outra aula, para as próximas aulas, normal como você fez. Mas é muito importante você revisar o seu projeto, que é o que eu estou falando. Revisa o seu projeto, o seu planejamento. Era só isso de aula? Precisa de mais aula? Eu vou ter que dar mais aula, menos aula? Porque se eu tiver que dar menos aula, cabe eu dar um desconto para ele, dar um bônus para ele. O que é um desconto? O que é um bônus? Eu percebo que eu, em vez de dar 8 aulas, eu vou só precisar dar 7 aulas. Ou em vez de dar 8 aulas, eu vou precisar dar 9 aulas. Sempre cobrar a mais de alguém uma aula extra é sempre duro. Porque a pessoa às vezes teve que parcelar para pagar a sua aula, ele teve dificuldade para pagar, ele pediu uma avó, ele pediu uma tia. Então essa aula que você vai dar a mais, se for a mais, é interessante que você fale para ele a importância de ter essa aula, mas que aí dê um desconto interessante para ele nessa aula. Na sua aula inicial, nunca dê desconto. Vou repetir. Nunca dê desconto. Nunca. Mas nesse caso, em que o planejamento aumentou e você vai ter que dar mais aula, é interessante dar um desconto. Porque aí você está dando mais aula. É interessante fazer mais barato. Vale a pena. Porque você quer entregar resultado. Vale a pena até, dependendo de quantas aulas são a mais, dar essas aulas de graça. Mostrando para ele que você se preocupa com o resultado dele. E não com o seu dinheiro. Você tem que focar nisso. Você é um professor de alta performance. Você se preocupa com o resultado e não com o dinheiro. Dinheiro é consequência do resultado que você gera. Senão você não gera nada. Senão você é um explicadorzinho, cobra 10 reais aí e dá sua aula então. Não é isso que eu estou aqui. Se você está aqui achando que é isso, sai do meu canal. Porque não é isso que eu vou ensinar. Aqui é para quem quer gerar resultado e ganhar dinheiro com isso, muito dinheiro, inclusive. Mas gerando resultado, dando uma boa aula particular, tendo uma aula particular cada vez mais perfeita, chegando próximo de uma aula particular perfeita. E nunca a gente alcança mesmo, mas vai ficando melhor. E é isso que você tem que entregar. Então, se o planejamento for muito menos aulas, pô, peguei um cara muito bom. Olha, isso é tão raro. Eu estou muitos anos dando aula particular. É muito raro você pegar um cara muito bom e você ter que dar menos aulas. É mais fácil você dar mais do que menos. É muito difícil você errar para menos. Mas se você errar para menos, tem uma coisa que você pode fazer. Se for muito menos, aí não. Você só devolve dinheiro mesmo e dá menos aulas. Né? Eu ia dar 10 aulas, mas o cara é tão bom que eu vou dar 5. Você não vai, né, ganhar as outras 5 aulas, né, sem dar. Não é isso. Mas se, por exemplo, você planejou 6 aulas e vai dar 5, né, você percebe que 5 são suficientes, essa última aula você iria ganhar sem precisar dar.
Então você pensa num bônus interessante para ele para substituir por isso. Tipo você fazer um simulado de prova com ele, você fazer uma prova mais difícil, você dar uma aula de aprofundamento, qualquer coisa que possa gerar valor para ele. E essa aula você também não perder o dinheiro. Você também ganhar esse dinheiro entregando, né, conteúdo para ele. Então é sempre interessante você olhar para esses dois lados. Sempre proteger o seu capital, aquilo que você é justo receber, não sendo injusto com o seu cliente, focando no resultado, dando descontos se for necessário mais aulas e ajudando ele a chegar no objetivo dele. Esse é o principal. Então, o planejamento é para ser revisto depois da primeira aula, depois da segunda aula, depois da terceira aula. Você vai sempre atualizando o seu planejamento e negociando com o seu cliente, tá? Isso é muito importante.